Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor nosso Deus esteja com cada um de vocês, abençoando a vossa vida, trazendo paz para a vossa alma. Hoje eu quero gravar o meu 5º áudio, falando sobre o Sermão da Montanha. Livro de Mateus, capítulo 5, verso 7, está escrito assim: Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Muito bem, amados. É muito interessante esse ensino do Senhor Jesus, porque Ele nos mostra que, assim como queremos ter misericórdia, devemos aprender a sermos também misericordiosos. É muito fácil pedir misericórdia a Deus pelos nossos pecados. Agora, é fácil sermos misericordiosos com os outros quando essas outras pessoas erram conosco? Não é, amados. Não é fácil. Não é fácil exercitarmos a misericórdia. A nossa natureza geralmente almeja a vingança. Ser misericordioso não significa ser tonto, não significa ser, muitas vezes, capacho de outra pessoa. Muitas vezes até precisamos tomar atitude, até atitude forte com outras pessoas, para que essas pessoas entendam que não aceitamos a condição de tapete ou de capacho, nem vamos deixar que essas pessoas decidam o nosso futuro. Mas mesmo quando estamos magoados, devemos sempre nutrir um espírito de perdão. Em vez de ficar aguardando dentro do nosso ser o momento de vingança, guardando rancor, devemos entregar tudo a Deus. E mesmo que muitas vezes estejamos com 90% de razão, mesmo que venhamos achar que estamos certos nas nossas decisões, mas assim mesmo devemos exercitar a misericórdia, pois a misericórdia nada mais é que o favor imerecido. Assim como Deus nos perdoa, não porque temos razão, mas sim por ser um Deus de bondade. Assim também nós deveríamos agir. Deveríamos exercitar a misericórdia. Deveríamos seguir os passos de Jesus, agindo com bondade com outras pessoas. Isso não nos obriga a aceitar o convívio com outras pessoas que nos ofendem. Em muito caso é melhor evitar certas companhias, mas isso não significa que iremos nutrir sentimento negativo para com essa pessoa. Seremos misericordiosos até com aqueles que se levantam contra nós.
até mesmo com aquele que não nos quer bem. E se tivermos misericórdia, amados, iremos socorrer as pessoas diante dos problemas. Se você ver um inimigo seu passando fome, se você exercitar a misericórdia, você irá alimentar esta pessoa. Livro de Tiago diz que o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usam de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nós vemos aqui, amados, que mesmo diante das circunstâncias da vida, mesmo quando nós achamos que temos razão, mesmo quando as pessoas nos ofendem, nos caluniam, quando as pessoas muitas vezes procuram destruir a nossa vida, mesmo nesse momento nós devemos exercitar a misericórdia, porque a misericórdia ela triunfa. A misericórdia, ele chama a atenção de Deus. Deus, ele nos ama e ele quer também que nós venhamos amar. O Senhor Jesus ensinou-nos que devemos amar o nosso inimigo, que devemos amar aqueles que se levantam contra nós, para que possamos seguir o seu exemplo, para que assim possamos vencer as etapas que é necessário para alcançarmos a vitória. Jesus, ele nos dá o exemplo e ele quer que nós venhamos seguir esse exemplo. O Sermão do Monte, amado, ele é um ensinamento, é aquele que rege e que estabelece a doutrina de Cristo. O Senhor Jesus é o mestre por excelência. Muitos cristãos querem hoje exercer o ministério de Cristo se declarando o mestre. Existem inclusive pessoas que se declaram doutorado em teologia, mas o próprio Senhor Jesus diz: vocês não serão chamados mestre, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Mateus 23, verso 8. Então, o Sermão do Monte apresenta um pregador, o mestre por excelência. O Monte das Oliveiras, o Senhor ensina os seus discípulos. Então, eu tenho tentado trazer esses textos. O Sermão do Monte é um dos mais belos e conhecidos textos da Bíblia Sagrada. Mas é um dos menos seguidos, menos compreendidos e os menos colocados em prática de todos os ensinos de Jesus. Nós que somos pregadores, que somos intercessores, que somos cristãos assumidos, precisamos aceitar os seus ensinamentos com o máximo de seriedade, pois o ensinamento do Sermão do Monte contém o mais alto padrão
E através do Sermão do Monte que iremos conhecer os maiores valores da prioridade do cristianismo. É no Sermão do Monte que encontraremos tudo aquilo que Jesus desejava que seus discípulos fossem e fizessem. Tudo aquilo que devemos ser e fazer. Ao estudarmos o Sermão do Monte, devemos ir além do seu ensino. Além desse ensino moral, ético e espiritual. Precisamos ir além do sermão. Precisamos ultrapassar a beleza das suas expressões e ilustrações. Precisamos ter um perfeito equilíbrio da sua estrutura. Precisamos nos harmonizar ao seu ensinamento para chegarmos à pessoa do seu pregador, ó mestre por excelência. O valor e a autoridade desse sermão está no próprio mestre. Ele é o mais importante que o seu próprio ensino. Quando tomamos consciência de que o mestre era o próprio Senhor Jesus, que o mestre era o próprio Filho de Deus, que o mestre é o nosso Salvador, não temos outra coisa a fazer a não ser aceitar e praticar o seu ensino. O Senhor Jesus, ele proferiu o Sermão do Monte no início do seu ministério. Logo após o seu batismo, logo após a sua tentação. Nós vemos aqui que o evangelista Mateus introduz o sermão de uma forma singela. Mateus diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele seus discípulos, e ele passou a ensiná-lo, dizendo: qual tem sido a nossa reação diante dos ensinamentos do Sermão do Monte? Não basta ficarmos encantados com seu ensino. A nossa reação deve ser de humildade e obediência aos mandamentos do Mestre. Nós vemos que o Senhor Jesus se assenta ali no monte diante dos seus discípulos e da multidão. Ali estava um homem ainda jovem, 30 anos de idade. É isso que Lucas registra no capítulo 3, verso 23. Esse homem de 30 anos de idade nasceu em Belém da Judéia. É isso que está registrado em Mateus 2, verso 1. Esse homem passou cerca de 30 anos na insignificante cidade de Nazaré, na região da Galileia, onde exerceu o ofício de carpinteiro. Esse homem não esteve com Paulo sentado aos pés de Gamaliel. Não se tem conhecimento de que tenha ele frequentado uma escola ou tenha escrito alguma coisa. Esse jovem pregador não era escriba nem fariseu. Tudo indicava tratar-se de uma pessoa simples e comum. Mas esse homem simples, essa pessoa comum,
esse homem que nada escreveu, e quando escreveu algo, ele escreveu sobre a areia, assentou-se e começou a ensinar. Ele ensinava de tal forma que causou o maior impacto aos seus ouvintes. O ouvinte que ouviram o Sermão do Monte ficaram perplexos diante do conteúdo apresentado por este mestre, da qualidade do ensino e da maneira como ele instruía as pessoas. Por que tão grande admiração que havia de especial desse homem? Quem é Jesus para nós? O que é exatamente que vemos quando olhamos para ele? Um homem simples? Um homem comum? Quando Felipe se encontrou com Natanael e contou de ter encontrado Jesus, o Nazareno, Natanael interrogou-lhe: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Mas quando Natanael se encontra com Jesus, confessou estar diante do mestre. Natanael diz: tu és mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. João, capítulo 1, verso 45 a 49. E para nós, quem é Jesus? Para você, quem é Ele? Ele é o nosso mestre? Ele tem te instruído, tem ensinado algo? Você tem aceitado Ele como sendo um mestre por excelência em sua vida? Qual era a personalidade desse jovem pregador? O Senhor Jesus se caracterizou-se por absoluta inteireza moral. Foi 100% aquilo que ele ensinou. Ele ensinou aquilo que praticou. O Senhor Jesus viveu o Sermão do Monte. O Senhor Jesus desafiou seus discípulos a ser luz do mundo. Mateus 5, verso 14. Mas ele próprio foi a luz do mundo. Segundo o evangelista João, capítulo 8, verso 12. Ele recomendou que os seus discípulos orassem pelos seus inimigos. Mateus 5, verso 44. Ele próprio orou por aqueles que o perseguiam. Lucas 23, verso 34. Ele ensinou seus discípulos a falar a verdade. Mateus 5, 37. Ele foi a encarnação da verdade. E hoje em dia, amados, existe muita falsidade no meio do povo de Deus. Pregadores não estão pregando a verdade. Eu tenho vos dito que a teologia da prosperidade, ele vai ao contrário do Evangelho de Cristo. Mas muitas pessoas são enlaçadas pelo Evangelho da prosperidade. Então o Senhor Jesus, ele viveu aquilo que ele ensinou. Ele foi a encarnação da verdade. João 14, verso 6. Jesus foi um caráter íntegro. Na sua personalidade havia algo que estava acima de todo o caráter humano. O Senhor Jesus desafiou seus adversários, pedindo-lhe que apontasse qualquer pecado na sua vida. João 8, verso 46. O próprio Pilato declarou não ter encontrado nele mal algum. Lucas 23, verso 14 a 15. Quando falamos deste mestre,
Estamos diante de uma beleza moral perfeita. Nesse sermão, Jesus apresentou uma lei perfeita para que andemos nela. Amar aquele que nos odeia, fazer bem a quem nos faz mal, bendizer a quem nos amaldiçoa, orar por aqueles que consideram nossos inimigos. Será que nós temos agido assim? Será que nós temos seguido a instrução do Senhor Jesus? Qual é a autoridade que o Senhor Jesus exercia quando ele pronunciou o Sermão do Monte? Quem eram esses ouvintes? Os primeiros ouvintes ficaram impressionados com a autoridade extraordinária com que falou este jovem pregador. O Senhor Jesus ensinou a cada um sem hesitar, sem se justificar. Ensinou com a autoridade, não como um escriba ensinava, dispensando a orientação espiritual dos doutores da sua época. Teve um ensino original, o próprio Senhor Jesus, o Mestre. Ele procurou trazer uma mensagem que libertasse a alma do ser humano. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo para obedecer. A obediência ao Pai, a obediência à lei. Disse ele: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumpri-la. Mateus 5, verso 17. Então, amados, diletos irmãos, o objetivo supremo da sua vida foi a de fazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus nunca buscou a sua própria vontade. A vontade do Pai era a lei para ele. Esse jovem pregador ensinou que a conduta de seus discípulos deve ser essa também. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. O destino eterno do homem depende da total obediência a Deus. Amados, diletos irmãos, então Jesus, ele concluiu o Sermão do Monte apresentando a parábola dos dois construtores e dos dois fundamentos, em Mateus 7, verso 24 até 27. Vamos considerar que o edifício daquele que obedece é seguro, enquanto o desobediente tem seu edifício destruído pela calamidade. Então vamos procurar fazer do padrão de Jesus o nosso padrão de vida. Vamos falar da palavra com autoridade. Vamos nos revestir de um caráter íntegro. Vamos amar mesmo quando não esperamos receber amor. Façamos o bem sem esperar a recompensa. Tenhamos como um objetivo supremo a nossa vida fazer a vontade do Pai, obedecer a sua palavra,
obedecer o seu ensinamento. Jesus se apresentou em primeiro lugar como mestre. Ele mesmo se declarou mestre único. Ele diz que não devemos chamar ninguém de mestre, porque um só é o mestre. Não se distinguiu como um orador, como um líder, mas como mestre. No 9 bem-aventurança, ou seja, nesse 9 bem-aventurança, o Senhor Jesus nos ensina a amar, a viver uma vida íntegra. Ele nos ensina que no Novo Testamento há 45 referências a Jesus ensinando. Quem ensina é o mestre. Ele pregava, ele ensinava. O Sermão do Monte é um exemplo disso. Cristo viu no ensino a oportunidade para formar caráteres, para mudar atitudes, para trazer novas ideias, para fazer com que a pessoa vivesse uma vida íntegra. Sua atividade era de um verdadeiro educador. De um modo magistral, ele procurou levar as pessoas a refletir. Teve mais do que qualquer outro as qualidades de mestre. Conheceu mais do que qualquer mestre o princípio que deve nortear o ensino, o conhecimento da matéria, a compreensão da natureza humana, o método adequado para instruir os seus seguidores. Diz ser uma das leis dos ensinos: o professor deve conhecer muito bem o assunto que está sendo ensinado. Jesus conhecia na profundidade aquilo que ele ensinava. Jesus foi o professor ideal, porque tinha uma soma de conhecimento que o habilitou perfeitamente para a tarefa de mestre. Conhecia o mundo, pois o mundo foi criado por ele. Conhecia o homem, pois foi ele quem criou. Conhecia toda a verdade, pois ele é a própria verdade. Ensinou sabendo o que estava ensinando, tendo conhecimento profundo da matéria. O seu conhecimento vinha de dentro e nunca necessitou de confirmações. Nunca errou no seu ensino. Nunca precisou voltar para corrigir o conceito ensinado. Nunca ensinou errado. A sua doutrina era perfeita. Nunca mudou de opinião. Nunca precisou se retratar. Nunca precisou pedir perdão por ter ensinado algo que não fosse real. O Sermão do Monte nunca precisou ser corrigido. Nada teve que ser acrescentado ou excluído. O Sermão do Monte nunca precisou ser atualizado. Ele é sempre atual. Por isso tenho dito a vocês, o Senhor Jesus nesse instante está sentado no monte falando conosco. E você pode dizer, mas ele morreu há 2000 anos. E eu digo que ele ressuscitou também há 2000 anos. Ele é o verdadeiro mestre. Ele conhecia profundamente as Escrituras. Ele não somente a conhecia, mas aplicava em sua vida. Que conhecimento nós temos da Escritura, amado? Que tenho eu feito com tal conhecimento? Em que ele
tem mudado a minha vida? Será que eu tenho aplicado esse conhecimento? Será que eu tenho procurado me moldar através do conhecimento da palavra? Qual lei do ensino o Senhor Jesus precisou conhecer? Ele era o verdadeiro mestre. E o mestre precisa conhecer seu aluno. Jesus conhecia o íntimo de seus ouvintes. Ele captava os pensamentos das pessoas antes que elas fossem reveladas. Jesus já vinha e dava a resposta satisfatória. Foi mestre da penetração do coração e na compreensão daquilo que se passava no íntimo da pessoa. Jesus se interessou mais por pessoa do que por coisas. Ele se interessou mais por pessoas do que por si mesmo. Amou a todos. Se preocupou com os seus problemas e buscou uma solução para eles. Vemos que o Senhor Jesus, ele não se preocupou com coisas materiais, mas ele se interessou pelas pessoas. E hoje, muitos pregadores estão muito mais interessados em coisas materiais. Devemos aprender com Jesus, amar a pessoa e usar as coisas em favor das pessoas. Usar o conhecimento, usar aquilo que aprendemos. O ensino deve partir daquilo que conhecemos para que as pessoas venham a crescer. Existe uma lei do ensino que diz que o ensino deve partir do conhecido para o desconhecido, do próximo para o remoto, do concreto para o abstrato. O professor deve variar seu método de aula. Eu não sou mestre, amado, e nunca pretendi ser mestre, então eu sou pregador. Mas o Senhor Jesus era o verdadeiro professor. Jesus, o mestre por excelência, não enunciou nenhum princípio pedagógico, nenhuma lei do ensino, nenhuma teoria da educação, mas mostrou um profundo conhecimento, aplicou com a maior eficiência esse conhecimento. Como as coisas simples, utilizando as coisas simples até chegar às coisas complexas. Utilizou ilustrações que chamavam a atenção. Utilizou a analogia dos pássaros, dos céus, do lírio do campo, da casa construída na rocha, da casa construída na areia. Partiu daquilo que é conhecido para o desconhecido. Usou a figura do sal, usou a figura da luz, usou a ilustração da traça, da ferrugem, do ladrão, do arqueiro nos olhos. Tudo isso era ilustração que o Senhor Jesus utilizava. Ele sempre fez usos da pergunta para que as pessoas se despertassem. Veja uma das perguntas dele: para que serve o sal? Qual é a recompensa em amar os que vos amam? Pode alguém colher uva de espinheiro? Todas essas interrogações o Senhor Jesus fazia para que levasse o homem a refletir. Ele contou história.
Ele falou que um homem prudente edificou sua casa sobre a rocha, e o imprudente edificou sobre a areia. Então Jesus foi ensinando, Jesus foi e continua sendo esse mestre por excelência. Não é o que se estuda, mas com o que se estuda que importa. Porque muitas vezes estudamos a matéria certa, mas com pessoas erradas. Que privilégio extraordinário é o nosso, amado. Estudamos com o Mestre Divino. Ele sabe tudo sobre os céus. Ele sabe tudo sobre o mundo. Ele sabe tudo sobre nós. Que responsabilidade tremenda é a nossa diante desse grande mestre e pregador. Temos que obedecê-lo e segui-lo com fidelidade, com alegria, com perseverança. Por que dar atenção ao Sermão do Monte? Por que analisar o Sermão do Monte? A resposta é uma só. Porque o Sermão do Monte nos apresenta o Mestre Jesus. Ele sempre teve a mensagem de vida. Eis a razão para estarmos estudando esse sermão. Eis a razão para colocarmos em prática os seus ensinamentos, que não são conselhos prudentes para a época passageira, mas são ordens para serem obedecidas em todo o tempo. O Sermão do Monte é um autêntico pronunciamento de Jesus. É no Sermão do Monte que encontraremos base bíblica para a doutrina da Igreja de Cristo. É no Sermão do Monte que encontraremos as revelações para o mundo moderno. Ali dentro do Sermão do Monte encontraremos padrões que foram estabelecidos para ser cumprida para o cidadão do reino. Aqueles que passaram pelo novo nascimento e fazem parte da família de Deus. O próprio Mestre por excelência diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Apocalipse 2, verso 7. Que Deus vos abençoe. Amanhã eu estarei trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, da continuação deste Sermão do Monte. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus.